Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós comemoramos a memória de Santo Ambrósio, o bispo de Milão no século IV, um grande escritor da igreja, entre os primeiros escritores que nós chamamos padres da igreja, que deixou todo um patrimônio de ensinamento e que, assim, esses primeiros escritores, como Santo Ambrósio e outros, fizeram o diálogo entre a cultura de então, sobretudo a cultura influenciada pelo pensamento grego, pelo pensamento do Império Romano, em diálogo com o Evangelho. Assim consolidaram muitos aspectos da doutrina e nos transmitiram muito material da tradição da Igreja nascente. Caros irmãos, hoje nós ouviremos em diversas ocasiões nas leituras a palavra cansaço, ou a referência a este verbo cansar. É Deus que vai chamar o seu povo de Israel que está cansado e que chama para se aproximar. É Jesus no Evangelho também que chama aquela multidão que está ao redor dele, que está cansada. O cansaço é um sintoma da falta de amor, de uma relação que está esfriando. Não é assim um casal apaixonado, quando começa a sentir que aproximar-se do outro, fazer o bem, é uma experiência de peso, de cansaço, é porque o amor está em crise. Deus nos chama a vencer o cansaço e Ele mesmo é aquele que se apresenta como aquele que não se cansa de amar o seu povo, para que nós também, vencendo o cansaço do nosso dia, da nossa fé esfriada, nós possamos voltar-nos para o Senhor. Na antífona de hoje, velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Na antiguidade, se pensava que os astros nos céus eram deuses e muitas culturas idolatravam esses astros. A leitura de hoje vai mostrar Deus como o Senhor dos astros. Com quem haveis de me comparar e a quem serei eu igual, fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome. Deus se apresenta como aquele que criou os astros e não só que governa e ordena os astros como seu exército, que conhece cada um dos astros pelo nome. Então, por que dizes Jacó e por que falas Israel? Minha vida oculta-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Como você pode ter essa ilusão, ó Jacó, ó Israel, se Deus é aquele que conhece todos os astros, que são em número muito maior do que o pequeno povo de Israel? Acaso ignorais ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem se cansa, insondável é sua sabedoria. Cansam-se as crianças e param, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como as águias, correm sem cansar, caminham sem parar. A comparação é muito bonita. As crianças se cansam, mas aqueles que em Deus depositam as suas forças criam asas, não se cansam, não param, porque Deus é aquele que não se cansa em buscar a sua humanidade. Deus é aquele que, ainda que o povo de Israel, como nós, pensamos que ele é indiferente ao nosso cansaço, ao nosso sofrimento, que ele não nos conhece no nosso íntimo, ele diz: por que pensais assim? Acaso não sabeis que eu conheço todos os astros, chamo cada um deles pelo nome, organizo todos eles como um exército? Se ele faz tudo isso, o Criador de tudo aquilo que existe, muito mais ele faz em relação a nós. E ele nos chama para ir ao seu encontro, para que nós, vencendo o cansaço, possamos reavivar a chama do amor que está em nós. E muitas vezes nós a deixamos ofuscar. No Salmo de hoje, bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos seus favores. E qual o favor por excelência? Ele te perdoa toda culpa e te cerca de carinho e compaixão. O perdão,
o carinho, a compaixão. Um Deus que é próximo, que é eterno. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Nos faltam adjetivos para descrever a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Não nos trata como exigem nossas faltas, porque se nos tratasse, nós estaríamos destruídos. Deus se move pela sua bondade e misericórdia, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. No Evangelho de hoje, Jesus, depois de uma experiência a mais de frustração, de perceber que aqueles que eram considerados os doutos e os formados, os religiosos de Israel, são aqueles que não aderem ao anúncio feito por Jesus, Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. Que cansaço é esse? É aquele cansaço das pessoas simples do tempo de Jesus, que iletrados eram considerados incapazes de um caminho de conversão, porque não podiam ler a palavra de Deus, não podiam compreendê-la profundamente. E então, os escribas, os fariseus, consideravam essas pessoas como incapazes de acolher a Deus. Mas, pior do que isso, criavam pesados fardos e colocavam sobre as costas do povo de Deus. Jesus vai dizer que eles mesmos não estavam dispostos a mover esses fardos pesados, nem sequer com um dedo, mas se colocavam sobre o povo. Eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Não era assim que se concluía também a primeira leitura de hoje? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem cansar, caminham sem parar. Vinde, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo é também a palavra usada para definir a própria palavra de Deus. O jugo é aquele pedaço de madeira que une dois bois que puxam o carro de boi. Daí vem a expressão conjugal, o casal que é unido. Mas a palavra de Deus é chamada assim porque ela direciona a vida de quem a escuta. Então, o jugo como um trilho, ele não é algo que nos impeça de percorrer o caminho que queremos, mas é algo que nos conduz ao caminho certo, ao caminho da felicidade, da união com o Senhor. Então, nesse sentido, Jesus vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo, o jugo da palavra de Deus, não aquele que querem impor sobre vocês para impedir vocês de terem um caminho de santidade e de felicidade, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eis aqui o único momento do Evangelho que Jesus coloca a si mesmo como um modelo e elenca as suas virtudes. A mansidão e a humildade de coração não é aquela pessoa que aceita tudo, as injustiças do mundo, inclusive sem murmurar. Recordem que Jesus tem grande vigor nos seus gestos e na sua palavra. Mas a mansidão e a humildade é a atitude daquele que não se torna violento para responder à violência do mundo. Não se torna injusto para responder à injustiça do mundo. A mansidão e a humildade é a característica daquele que não se deixa corromper pelo pecado, pelo vício do mundo, mas também não compactua com o pecado e permanece amando o pecador. Assim é o nosso Deus, assim é Jesus, esse Jesus que tem compaixão como um pastor desses que eram subjugados pelos líderes de Israel. E vós encontrareis repouso, encontrareis descanso. Na vivência dos mandamentos, na vivência da lei, nós descansamos, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.